como é que a gente chega nessa relação, né? Eu demonstrei, não foi? Como é que chega? Certo. Então a gente já foi demonstrado como é que chega aqui. A partir de então, a gente só faz a aplicação em cima dessa relação, tudo bem? Veja, uma das coisas que a gente tem que saber também é que essa relação, quando a gente demonstra ela, ela é uma equação, uma função do primeiro grau, certo? Ela é uma função do primeiro grau, que ela é matematicamente representada por ax mais b, onde o a é o coeficiente linear, desculpa, é o coeficiente angular, né? E me dá a direção da reta que passa pelo eixo y, né? E o b é o coeficiente linear, que é onde vai cortar a reta. Vamos pensar assim, tem aqui vamos pensar em termo matemático, né? Essa função ela pode ser representada de duas formas. Ou pode ser uma função crescente, certo? Eu estou sem pincel. Pode ser uma função crescente, onde o a é positivo, certo? O a é positivo. Ou pode ser uma função decrescente, onde o a é negativo, certo? Então a função ela pode ser assim, ó, desse jeito. Aqui é maior que zero, aqui o a é menor que zero, é negativo, e aqui é positivo, certo? Veja, quem é que está o a, no caso, o a está na frente da minha variável, que é o x, certo? Da minha função aqui, que é matemática, tá? Isso aqui é matemática. Agora vamos para a física. Na minha função, quem é que está à frente da minha variável? Isso aqui é basicamente o que, pessoal? Vou tirar aqui o s. Por enquanto, isso aqui é um s. É uma função s que depende do tempo t. Então a minha variável é o t. Da mesma forma que o x é minha variável, na minha função do espaço, o espaço depende do tempo t, certo? E quem é que está à frente do t? É a velocidade. E quem é que está à frente aqui na minha função? É o coeficiente que me dá a direção da reta, se é crescente ou decrescente. Ou seja, o a, da mesma forma que o a pode ser positivo ou negativo, esse a, que é o coeficiente angular, da mesma forma a velocidade ela pode ser positiva ou negativa, certo? Então, dizer que a velocidade pode ser positiva ou negativa vem do argumento matemático, certo? Vem das características de uma função do primeiro grau. Então é isso que a gente vai ver agora. Situações em que a velocidade pode ser maior que zero, que é positiva, ou a velocidade pode ser menor que zero, que é negativa, certo? Tudo bem? Então a gente pode pensar dessa forma, tá? De maneira que existem duas situações a considerar. Vamos pensar aqui no primeira. Vamos fazer bem aqui, tá? Não vou apagar isso aqui não, vou fazer bem aqui. Vamos pensar, eu tenho meu referencialzinho aqui, certo? Esse é o meu referencial. Tudo que está na vertical para cima é positivo. Tudo que está na horizontal da esquerda para a direita é positivo, certo? De maneira que se eu pensar num corpo, vou pensar no corpo aqui, que tem essa velocidade, está indo, né? Que é meu referencial. Então, nessa situação, essa velocidade aqui, ela tem que ser maior que zero. Ela tem que ser positiva, certo? Porque o corpo ele está saindo de um certo ponto, ele está saindo de um referencial.
certo? Existe uma outra situação a considerar, que é quando o corpo está voltando a um determinado referencial. Então, essa situação em que o corpo está voltando, essa velocidade ela é negativa, ou seja, ela é menor que zero. Menor que zero. Então, veja, em situações em que o corpo tem velocidade positiva, a gente caracteriza o quê? Isso aqui é um movimento progressivo. Vocês já ouviram falar nisso? E quando o corpo está voltando a um determinado referencial, por exemplo, aqui pode ser uma cidade, né? Uma cidade A, uma cidade qualquer. Então o corpo está saindo da cidade, então o movimento dele é progressivo. Se o corpo estiver voltando para a cidade, o movimento é o quê? O movimento é retrógrado, certo? Movimento progressivo, movimento retrógrado, certo? Isso pode acontecer em qualquer tipo de movimento, tá? A velocidade pode ser positiva ou negativa. Aqui vai depender, certo? Se está saindo de um certo ponto ou se está voltando a um certo ponto, certo? Se estiver saindo de um certo ponto, a velocidade é positiva, movimento progressivo. Se estiver voltando a um determinado ponto, a velocidade é negativa, movimento é retrógrado. Tudo bem? Então, basicamente é isso que estava faltando, né? A gente falar sobre movimento retilíneo uniforme, certo? Que a velocidade ela pode ser positiva ou negativa, e que se for positiva é progressivo, se for negativa é retrógrado, tudo bem? E essa interpretação da velocidade ela vem da função, né? Da própria relação do movimento retilíneo uniforme, tudo bem? Certo? Então a gente vai agora fazer uma aplicação de situações em que a gente considera que a velocidade tem que ser negativa, situações que a gente tem que considerar que a velocidade tem que ser positiva, certo? Como, por exemplo, o encontro entre dois corpos, por exemplo, que estão em MRU, estão em movimento retilíneo uniforme. Se forem se encontrar em determinado ponto, enquanto um está indo, o outro está voltando. Então a gente tem que considerar que um tem velocidade positiva e o outro negativa, para poder a gente calcular, por exemplo, o valor de tempo, o valor de espaço percorrido corretamente. Tudo bem? Vocês podem resolver se vocês quiserem, tá? Vou explicar para vocês aqui, ó. Considere a colisão de dois carros A e B em sentidos opostos, certo? Como mostra abaixo. Veja, o carro A está com 10 metros por segundo e o carro B está com menos 20 metros por segundo, certo? É aquela situação, enquanto um carro está indo, o outro está voltando. Então a gente tem que considerar uma velocidade negativa, certo? Aí então, letra A. Obtenha o tempo decorrido para ocorrer a colisão. Veja que eles vão se encontrar em um certo ponto, né? Em um certo ponto, entre 900 metros, vamos pensar um ponto mais ou menos por aqui assim. Eles vão se encontrar. Então vai levar um certo tempo T para isso acontecer. Então a letra A justamente quer saber qual é o tempo que leva para ocorrer a colisão, certo? Letra B. Qual o espaço percorrido de ambos os carros, certo? Veja que até chegar ao ponto de colisão, o carro A e o carro B vai percorrer uma certa distância, certo? Essa distância daqui, desse ponto até o ponto de colisão, que a questão pede, no caso, do carro A e do carro B também, certo? Qual é a ideia aqui? É que vocês possam analisar cada corpo. A gente considera cada corpo do sistema, certo? Então aqui
O carro A tem um sistema de equações, o carro B tem outro sistema de equações, certo? Qual é a condição de colisão aqui? Eu vou resolver, tá, pessoal? Porque depois eu passo uma semelhante para você resolver, tá? Qual é a condição de colisão aqui, pessoal? A condição de colisão é que, vou só colocar aqui, resolução. A condição de colisão, o espaço, a posição, no caso, a posição do corpo A vai ter que ser igual à posição do corpo B, certo? Então agora a gente vai utilizar a relação do movimento retilíneo uniforme para cada corpo, tá? Para cada um deles tem um sistema de equações como esse aqui, certo? De maneira que esse S vai ser a posição final do corpo e o S0 vai ser a posição inicial, certo? E o deslocamento ou espaço percorrido, ele vai ser o ΔS de cada um deles. Eu vou explicar mais adiante o que seria o ΔS, tá? Que é a variação de espaço ou de posição, certo? De maneira que, como é que a gente resolve a princípio? O que nós temos que fazer a princípio? Eu tenho que analisar em A, primeiramente, sobre o corpo A ou sobre o carro A, certo? O movimento dele, no caso, certo? Eu tenho que aplicar a equação do movimento retilíneo uniforme. Então, como é que a gente aplica? Em A, eu tenho que espaço, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, certo? Vou até fazer mais afastado aqui, ó. Mais afastado aqui. Em A, espaço final, posição final, a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Essa é a equação de A, certo? Mas isso aqui é para o corpo A. Então eu vou ter aqui posição final do corpo A, posição inicial do corpo A, velocidade do corpo A. E o tempo é igual para todos, para ambos os carros, certo? Só está ruim, sim. Essa é a equação para A, certo? O que eu já posso substituir aqui? Veja, uma coisa que também é importante. Se eu considerar que o corpo A está no ponto zero, aqui minha referência, sempre a gente tem que adotar um referencial aqui, ó. Se aqui é a posição inicial, certo? Nesse ponto é a posição inicial do corpo, quanto é que vai ser o S0 do corpo A? Vai ser o S0 do corpo A? Alguém sabe me responder? Se eu estou traçando referencial sobre o corpo A, quanto é que vai ser a posição dele? Vai ser no ponto zero, exatamente, zero. Se eu disser que o A está no zero, o B está onde? Em que posição? 900. Então, por isso que quando há dois corpos, a gente tem que tratar como posição. Posição de A, posição de B. Esse S0 aqui, tudo bem? É muito importante esse S0 por conta disso. Então, tem dois corpos, por exemplo. Então, se eu disser que o corpo A está no ponto zero, o ponto B está no ponto inicial aqui, igual a 900 metros, certo? Então, para A, eu já posso substituir ali. A posição final de A vai ser o que? A posição inicial de A, que é quanto? 0, mais a velocidade do corpo A, que é quanto? 10 vezes o tempo t, que é o que eu quero. Tempo t. Então aqui eu tenho essa primeira equação aqui, ó. A posição final de A é 10 vezes o tempo. Então a gente guarda primeiramente essa equação, certo? Agora vamos analisar em B, tá?
que seria no corpo B? Seria o quê? A aplicação dessa relação, porque a gente sabe que o movimento ele é MRU. Então, posição final é igual a posição inicial mais VT. Mas é para quem? Para o corpo agora, para o corpo B. B, B. Certo? A gente analisa a relação do movimento retiliniforme para o corpo B agora. E a gente sabe que a posição inicial de B é quanto? 900. Então, posição final de B é igual a posição inicial de B, que é 900. Aqui, velocidade de B, menos 20. Já vou colocar direto aqui, ó, menos 20t. Pronto. Analisei a outra relação do corpo B ou do carro B. Tudo bem? Veja, eu tenho o SA e o SB. Qual é a condição de encontro entre eles para a gente resolver a letra A? A posição final de A é igual à posição final de B. Tudo bem? Então, quando eles chegarem à mesma posição, é a situação em que eles colidem. É o ponto de colisão. A gente vai obter o tempo que levou para ocorrer a colisão. Certo? Então veja, pessoal, uma vez que a gente analisa sobre o corpo A, sobre o corpo B, nós temos duas equações, tanto de A quanto de B. Certo? Qual é a condição para essa questão? Que é a condição de colisão, né? Que a posição final de A é igual à posição final de B. Certo? A posição final de A é igual à posição final de B. Essa é a condição de colisão. Uma vez que eu substituo cada relação aqui, ó, quem é o SA? Vai ser 10 vezes o T, certo? Igual, quem é o SB? Vai ser quanto? 900 menos 20T. Aí basta isolar letra para um lado, número para o outro. Não é assim que a gente aprende? Então aqui, ó, 20T vai todo mundo para o outro lado. Está no negativo, passa positivo. Então vai ficar 10T mais 20T. Igual, o que sobrou aqui? 900. Quanto é 10T mais 20T, pessoal? Alguém pode responder aí? 30T, exatamente. Igual a 900. Passa o 30 dividindo, vai ficar 900 por 30. Cancela um zero de cima com de baixo. 90 por 30 dá quanto? Quanto é 90 por 30? É 13 ou é 30? 30. Isso. Então vai ficar 90 por 3. Que é 30 o quê? Segundos. Certo? Conseguiram obter aí 30? Então, a situação é o quê? Se um corpo A está com 10 metros por segundo, certo? E ele tem uma distância de 900 metros do outro corpo que está a menos 20 metros por segundo, o tempo que vai levar para eles colidirem em um ponto vai ser de quanto? De 30 segundos. Então vai levar 30 segundos para eles colidirem, certo? Agora, qual seria o espaço percorrido de cada corpo, né? De cada carro? Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a posição final ou inicial do corpo é diferente do espaço percorrido, certo? O espaço percorrido ele te dá o quanto que o carro percorreu ponto a ponto do movimento. Não é dado somente pela posição final ou somente pela posição inicial, e sim pela subtração entre uma e outra, certo? A gente subtrai, que é justamente a minha variação. Tudo bem? Eu vou apagar ali do outro lado, tá? Então vou fazer aqui novamente.
Eu vou apagar aqui embaixo e vou fazer novamente, tá? 900 menos 20. Isso. Aqui a gente vai calcular espaço percorrido. Aqui. Então veja, o corpo A está nessa posição aqui. Ele vai percorrer ponto a ponto até o ponto de colisão. Daqui para cá, como é que a gente calcula o espaço percorrido? Pela variação, pelo ΔS de A, certo? É assim que a gente faz. Corpo B, ele vai percorrer ponto a ponto até chegar no ponto de colisão. E quanto é esse espaço percorrido aqui? É ΔS de B. Certo? Lembrando que a distância entre eles é de 900 metros. Certo? Eles estão separados por uma distância de 900 metros. Tudo bem? Então, eu quero o espaço percorrido de cada um. Então, quem é o de ΔA? O espaço percorrido de A, que é o ΔS de A. Certo? A gente pode fazer direto. Quem é o ΔS de A? É a posição, o quê? Posição final. A gente pode fazer assim, tá? Menos a posição inicial. Quem é a posição... Opa, desculpa. De A, né? A de A aqui. De A, certo? Quanto é a posição inicial de A que a gente disse? Que adotou ser quanto? 0. Opa, então o ΔS de A é a própria posição de A. Posição final de A, né? Uma vez que isso aqui é 0, certo? Então, quanto é a posição final de A? Quanto é a posição final de A? A gente pode obter por essa relaçãozinha aqui, ó. Posição final de A, ó. Posição final de A é o quê? É 10 vezes o tempo. 10 vezes o tempo, que é de quanto? 30 segundos. Ou seja, quanto é que é isso aqui? 10 vezes 30, 300 metros. Pode fazer assim também, tá? A gente sabe que o espaço percorrido é o ΔS, que é posição final menos posição inicial. Posição inicial de A, 0. Então isso equivale à posição final. Posição final, 10 vezes T. Então a gente já acha que o espaço percorrido foi de 300, certo? Isso aqui foi de 300 metros. Oxe, deixa eu ver. 300 metros que o A percorreu, certo? Até chegar ao ponto de colisão, certo? Isso. Exatamente. A gente já pode pensar aqui, ó. 900 menos 300, 600 metros. Ah, professor, posso calcular como você calculou aqui? Pode. Pode calcular da mesma forma, tá? Vou apagar aqui em cima. Mas a gente já tem uma ideia de quanto é. A gente já sabe o espaço separado, né? Inicial entre eles. Ó, eu quero descobrir quanto que ele percorreu ponto a ponto. ΔSB. ΔSB é o que? Posição final de B menos a posição inicial de B. ΔSB é o que? Posição final de B. Quanto é? 900 menos 20T. Coloca direto. 900 menos 20T. Menos... Opa, aqui é inicial, né? Posição... Deixa eu só meter aqui.
Posição inicial de B. Quanto aqui é a posição inicial de B? 900, né? Não. Ele está subtraindo lá, tá? Está subtraindo. Aqui 900. Como é que fica aqui o ΔS? ΔS de B é o quê? 900 menos 900 vai embora. Vai sobrar só menos 20T. Certo? O T é quanto? 30. 30. Então, ΔS de B é o quê? 20 vezes 30, 600. Vai ficar menos 600, o quê? Metros, o ΔS de B, certo? Pode falar. É o espaço inicial de B, né? O espaço inicial de B é 900. Lembra lá? Isso aqui é uma forma de a gente calcular, tá? O ΔS. ΔS é posição final menos posição inicial. Aí posição final tem 900 menos 20T. Posição inicial é quanto? 900. Então vai ficar menos 900. Isso aqui cancela, vai sobrar. Vai sobrar o que aqui? Menos 20T. Certo? Isso aqui, ó. Então aqui vai ficar menos 20 vezes 30, que é o tempo. Então isso aqui me deu menos 600 metros. Certo? Por que deu negativo, pessoal? Não era para ser positivo? Por que deu negativo? É porque, no caso, a gente está lidando com uma variação, né, pessoal? E quando ele chega aqui nesse ponto, ele chega aqui nesse ponto final aqui, esse ponto final ele é igual a quanto? 300, certo? De 0 ao ponto, esse ponto é 300. A posição final dele, isso aqui é ΔS, ó. A posição final dele é menor que a posição inicial dele. A posição inicial é 900, a posição final é 300, certo? Mas a gente pode interpretar somente o módulo dele aqui. O espaço percorrido é o módulo disso aqui, certo? A gente não se preocupe com esse sinal de menos, porque se a gente interpretar o módulo também, a gente tem o espaço percorrido ponto a ponto no corpo B, certo? A gente pode ter variações negativas porque a posição inicial do corpo B é maior que a posição final do corpo B. Então, a posição final menos inicial, isso me dá negativo, mas o módulo dele, a intensidade dele que me importa, certo? De maneira que também a gente pode fazer como o coleguinha falou aí. A gente pode subtrair no caso do espaço, da separação entre eles em metros que estava inicialmente. Então vai ficar 900 menos 300 me dá 600, certo? Mas a técnica para calcular o espaço percorrido ponto a ponto é essa aí, é calcular o ΔS. Isso aqui é importante porque lá na frente a gente vai ter equações que tem esse ΔS, certo? E às vezes encontrar o ΔS é muito importante, tá? Para a gente estabelecer outras quantidades físicas também, certo? Tudo bem? Então, a técnica para descobrir o tempo de colisão, o tempo que levou para eles se encontrarem, ou que passou pelo mesmo ponto, pode ter diversas questões similares a essa. A técnica é essa, é igualar a posição final de ambos os corpos, no caso, trabalhar sobre cada corpo, achar as equações de cada corpo e igualar.
Aí você tem o tempo de colisão e, se quiser o espaço percorrido, trabalhar com ΔS. Certinho? Dá uma copiada aí nessa questão, pessoal. Aí a gente já vai avançar para movimento retilíneo uniformemente variável. Já vou logo adiantando para vocês que é importante a gente saber diferenciar, tá? Esse tipo de movimento, a velocidade é constante. O movimento que a gente vai ver mais adiante, a velocidade ela é variável, certo? Ela varia com o passar do tempo. Aqui a velocidade é a mesma com o passar do tempo. E as equações são diferentes. Então a gente não pode misturar as equações de um tipo de movimento com outro tipo de movimento, certo? Por isso que é bom prestar bem atenção para saber distinguir um movimento de outro. Tudo bem? Ó, considere dois corpos em movimento retilíneo uniforme. Aqui eu estou falando, né? Qual é o tipo de movimento? Como mostra abaixo. Então você tem dois corpos, pode ser duas partículas, né? Indo na mesma direção, certo? Uma com velocidade de 40 metros por segundo e a outra com velocidade de 10 metros por segundo. Certo? Estão em movimento uniforme. Inicialmente separados por uma distância de 1.200 metros. Vamos pensar assim. Certo? Obtenha o tempo em que ambos os corpos irão se encontrar. Então eles vão se encontrar em um determinado tempo. Qual o espaço percorrido de ambos os corpos até a colisão entre eles, né? Até a colisão entre eles. Tudo bem? Tem como fazer essa questão aí rapidinho? Então é a mesma dinâmica, né? Tente fazer, pessoal. É a mesma dinâmica. Você utiliza a equação do MRU para o corpo A, utiliza a equação do MRU para o corpo B. Aí você tem duas equações. Qual é a condição de encontro entre eles? De encontro ou de colisão? Posição final de A igual a posição final de B. Igual, aí você tem o tempo. Aí para calcular o espaço percorrido, utiliza o ΔS. Ou você deduz, né? Subtrai o espaço inicial, soma com o espaço percorrido de B. Isso vai ser igual ao espaço de A, por exemplo. Porque agora já vai ser diferente, né? Eles estão saindo de um ponto, aqui eu posso dizer que é zero. Então B, a posição inicial é quanto? 1.200. Eles vão se encontrar em um ponto lá na frente. Certo? Um ponto aqui na frente vai ser posição de A igual a posição final de B. Certo? O A vai percorrer tudo isso aqui e o B vai percorrer tudo isso aqui. Tudo bem? Tente fazer aí rapidinho, pessoal. Certo? Veja, vamos analisar aqui em A. Como é que fica? Em A eu tenho que espaço final é igual ao espaço inicial mais VT. Né? Então aqui em A vai ser espaço final de A, espaço inicial de A, velocidade de A. Espaço final de A, a posição final, né? Igual a posição inicial de A. A gente tem que adotar, né? Se a gente adotar aqui C igual a zero, se o A, posição inicial de A, é zero, a posição final de B obrigatoriamente tem que ser quanto? 1.200. Tá? Então a posição inicial de A é zero, velocidade de A 40 vezes o T, que é o que eu quero. Então aqui vai ser 40T. Vamos guardar essa relação. Em B, eu tenho aqui espaço. Vou passar esse ônibus aí. Espaço final de B. Espaço final, né, igual ao espaço inicial
mais velocidade vezes o tempo. A consciência fazer assim. Só que aí em B, agora vai ser B, 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 tá? Espaço final de B. Esse espaço inicial de B é quanto? 1.200 mais velocidade de B, que é 10, vezes o tempo. Opa! Segunda equação. Aplicando a condição de colisão é o quê? Posição final de A é igual a posição final de B. Tudo bem? Posição final de A, 40. 40 vezes o tempo, que é igual a posição final de B, 1.200 mais 10 vezes o T. Passa o 10T para o outro lado. Está somando passo subtraindo, certo? Se não passo subtraindo, vai ficar 40T menos 10T. Isso aqui é igual a 1.200. 40T menos 10T, 30T. Aqui é igual a 1.200. O T vai ser 1.200. Passa 30 dividindo. Isso, exatamente. Aí vai ficar 120 sobre 3, né? Se eu cancelar esse zero com 12 por 3 é 4. Com 0 é 40, certo? Às vezes tem aluno que tem dificuldade. Então a gente tem que ir dinamizando dessa forma, tá? Certo? Então é isso, pessoal. Então veja quanto que a gente vai analisando melhor a questão se a gente for fazendo os exercícios. Qual é a recomendação que eu passo para vocês? Quem não conseguiu o resultado, principalmente, tentem refazer, tá? Mais tarde, assistem o vídeo também, tá? Tentem refazer e tentem chegar no mesmo resultado, certo? Tem que tentar fazer para poder vocês irem amadurecendo essas contas aí, que é um tanto quanto simples, tá? Essa é a dinâmica que a gente tem que aprender, tudo bem? Dá uma copiadazinha rapidinho pra gente ir para outro assunto, tá? Agora a gente vai estudar outro tipo de movimento, que é conhecido por movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Tudo bem? Oi? O gráfico? O que tem? Não entendi. Tem que fazer letra B, né? Fazer a letra B. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Posso apagar? Eu vou apagar aqui embaixo, tá? Que eu vou deixar isso aqui, ó. Embaixo. Depois só subtrai, né? Ou então, na verdade, você vai ter que somar aqui, né? Cálculo de B, depois subtrai com de A, né? Mas a técnica é a mesma. Vocês vão em busca do ΔS, tá? Vou em busca do ΔS de A, o espaço percorrido. ΔS de A é a posição final menos a posição inicial. Certo? Posição final de A, 40T. Posição inicial de A é 0. Então vai ficar assim mesmo. Então ΔS de A é 40 vezes o tempo que a gente achou que foi de 40, né? Quanto é que dá isso? 4 vezes 4?
16. Quantos zeros? 1.600 metros. Então, o que exatamente é isso? O ΔS de A é o espaço percorrido ponto a ponto, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o corpo A, ele percorreu tudo isso aqui. Percorreu, fui percorrendo até chegar a esse ponto aqui, ó. Tudo bem? E percorreu quanto? 1.600. Tudo isso aqui. Se o espaço entre eles inicial é de 1.200, quanto é que é esse espaço aqui percorrido por B? 400. Exatamente. Como é que eu posso calcular? Da mesma forma. Posso ir em busca do ΔS de B. Então, ΔS de B é posição final menos posição inicial de B. Posição final de B. 1.200 mais 10T. Vou colocar o T aqui. Menos posição inicial de B, que é 1.200. Você vai cancelar, né? Essa quantidade cancela com essa. Então, ΔS de B vai sobrar o quê? 10T. Aqui vai ser 10 vezes o tempo, que é 40. 10 vezes 40, 400 metros. Certo? Que é exatamente igual a esse espaço percorrido daqui para cá. Isso aqui é de 400 metros. Que é a mesma conta que a gente faz, né? 1.600 menos 1.200, 400. Tudo bem? Opa! Um 1.200 é o espaço é o espaço inicial entre A e B, né? O espaço percorrido de ambos os corpos até a colisão é diferente, tá? Certo? Quando a gente calcula o espaço percorrido, a gente vai em busca do ΔS, tá? A gente vai buscar a intensidade do espaço percorrido ponto a ponto de cada corpo. Pode ter certeza que não tem erro. Pode ser que você encontre valores negativos, né, quando a posição final for menor que a posição inicial, certo? Aí é valor negativo, mas aí você considera só o módulo. Tudo bem? Pode falar. É porque a posição final de B é 1.200 mais 10T, certo? É isso aqui, ó. Eu coloquei aqui. Menos posição inicial de B. Posição inicial de B é 1.200. Aí cancela, né? 1.200 menos 1.200. Cancela. Vai sobrar só quem? 10T. Entendeu? Sobrou 10T. O tempo, 40. 10 vezes 40, isso dá 400. Perfeito? Ah, professor, tem que fazer assim? Não necessariamente, tá? Vocês podem ir deduzindo também, mas vocês têm que argumentar direito. Vocês têm que argumentar, olha. Sabendo que o corpo A percorreu 1.600 e inicialmente estava separado por 1.200, então, consequentemente, o corpo B percorreu 400. Pode ser também. Mas eu estou falando aqui para vocês como é que a gente calcula o espaço percorrido, independentemente de qualquer tipo de movimento, tá? Aqui é sempre posição final menos a posição inicial. Mas quem é a posição final? Vai ser pelo movimento uniforme de cada corpo. Se fosse outro tipo de movimento, a gente ia ter outra expressão, certo?
Às vezes a situação é um pouco mais complicada, por isso que a gente tem que aprender isso aqui, primeiramente, certo? E aí, pessoal, alguma dúvida? Questão? Isso aqui é um movimento bem simples, né? Esse tipo de questão é o que cai. O que pode complicar pelo menos que envolver esse tipo de movimento, é quando você tem, por exemplo, dois corpos, um está em MRU e o outro está em MRUV, por exemplo. Está em outra forma de movimento. Aí para um eu vou ter que usar uma forma, para outro eu vou ter que usar outra. Tá? Aí iguala as duas posições. A gente pode sempre complicar, mas se todos os corpos do sistema estão em MRUV, em MRU, esse tipo de situação é a mais complicada que a gente vê. Colisão entre dois corpos. Em três corpos a gente já não vê, já é uma situação bem mais particular. Já 3, 4, 5 corpos, por exemplo, colidindo, já é uma simulação computacional. Entendeu? Mas o básico a gente já analisa entre dois corpos. Certo? Então vamos falar sobre movimento de uniformemente variado. É um tipo de movimento que consideramos e considera que a velocidade do corpo aumenta ou diminui de uma forma única em linha reta. Tudo bem? Então veja, novamente, como é que a gente tenta interpretar cada tipo de movimento, né? Porque cada tipo de movimento tem um nome. Ele tem um nome específico que faz com que a gente tenha facilidade para a gente interpretar. Por exemplo, movimento retilíneo. O que significa? Novamente, retilíneo significa que o movimento do corpo é em linha reta, certo? Ele não tem, no caso, ele não muda de direção com o passar do tempo. E o seu movimento continua sendo em linha reta também. Uniformemente variado, por quê? Porque agora a sua velocidade ela não é constante, certo? Diferentemente do movimento anterior, o movimento anterior era em linha reta com velocidade constante. Agora, o movimento continua sendo em linha reta, porém com velocidade que varia com o passar do tempo, certo? Mas ela não varia de qualquer forma, ela varia de uma única forma, por isso que é uniformemente variado. Ela aumenta ou diminui de uma única forma, certo? Ah, professor, como assim? Explique com mais detalhes. Vamos pensar que o corpo ele parte aqui do ponto zero, em 0 segundos, certo? Vamos pensar que ele saia daqui. Vamos pensar que ele está saindo com uma velocidade igual a zero, certo? Então aqui ele está inicialmente em repouso. Em um segundo, após um segundo de movimento, o corpo vai estar nessa posição aqui. Eu posso pensar que ele está agora com uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Em 2 segundos, eu vou ter o quê? Em 2 segundos, o corpo já vai estar bem aqui. Uma velocidade de quê? Coloca aqui embaixo. 20 metros por segundo. Em 3 segundos. Tem mais espaço. Em 3 segundos eu vou ter quanto agora? A velocidade do corpo vai ser de quanto? 30 metros por segundo. E assim por diante. A gente pode deduzir até o que vai acontecer. Aqui no caso 3 segundos. Aqui 4 segundos. Veja. Em 0 segundos, velocidade igual a 0. Em 1 segundo, velocidade igual a 10. Em 2 segundos, velocidade igual a 20. Certo? Em 3 segundos, velocidade igual a 30. Em 4 segundos, velocidade vai ser quanto? Alguém pode chutar aí? Quanto é que vai ser em 4 segundos? 40. E assim por diante. Então veja que esse aqui é um caso, em que a velocidade ela aumenta
10 metros por segundo a cada segundo, certo? Ou seja, ela não aumenta de uma forma muito aleatória, ela não aumenta de qualquer forma. Ela aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Ela aumenta a cada segundo 10 metros por segundo. Então, por isso que a cada segundo você tem 10 metros por segundo, por exemplo. Então, no próximo segundo, 20. No terceiro segundo, 30. Nesse caso específico, a velocidade está aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Fazer um pouquinho menor, vou colocar aqui em cima. 10 metros por segundo. Aqui, 20 metros por segundo. Tá? 30, se por diante. Então, eu já vou adiantando para vocês. Existe uma grandeza física que ela é responsável por fazer com que essa velocidade aqui aumente 10 metros por segundo a cada segundo, certo? Que necessariamente eu poderia, por exemplo, o corpo poderia sair de 0, aí depois em 1 segundo já seria 20, em 2 segundos seria o quê? 40, em 3 segundos seria o quê? 60. Ou seja, nesse outro exemplo, o corpo está aumentando 20 metros por segundo a cada segundo, certo? Então veja, quem é a grandeza física responsável por fazer com que a velocidade aumente 10 metros por segundo nesse exemplo aqui? Alguém sabe me responder? Exatamente. Então a aceleração ela é uma grandeza física que é responsável por fazer com que a velocidade aumente, olha só, aumente ou diminui com o passar do tempo, certo? Que nesse caso aqui a aceleração ela é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. A gente já vai analisar por que é essa unidade, tá? Nesse exemplo aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Tudo bem? Veja, aqui é um exemplo que a velocidade aumenta. Vamos fazer um outro exemplo em que a velocidade diminui com o passar do tempo. Vamos pensar agora que a velocidade nesse ponto aqui, no caso 0 segundos, ponto 0, a velocidade seja de, vamos pensar, 90 metros por segundo. No ponto 2, no ponto 1, desculpa, segundo 1, eu vou ter o quê? Vamos pensar, 90 foi para diminuir 15, né? Não, vamos diminuir 30, foi para 60 metros por segundo. E o tempo 2 segundos foi para quanto? 90 para 60, de 60 vai para quanto? 30. E assim por diante. Em 3 segundos vai ser quanto? 0, né? Aqui já o corpo já para. Tudo bem? Então vejam, esse é um exemplo em que, com o passar do tempo, a velocidade diminui, certo? A cada segundo. Tudo bem? Então, inicialmente era 90, diminuiu para 60, diminuiu para 30, diminuiu para 0. Ou seja, a velocidade está diminuindo 30 metros por segundo a cada segundo. Certo? Da mesma forma aqui, eu tenho uma grandeza física que é responsável por fazer ela diminuir. Que é quem? A aceleração. Certo? Mas aí eu pergunto para vocês, quanto é o valor da aceleração nesse caso aqui? É 30 ou é menos 30? É menos 30, tá, pessoal? Menos 30. Opa! Então,
Então, professor, você quer dizer que eu tenho valores positivo e negativo para a aceleração? Sim, a aceleração ela pode ser negativa. E o que sinaliza? Se a aceleração é positiva, a velocidade ela pode aumentar com o passar do tempo. Se a aceleração é negativa, a velocidade diminui com o passar do tempo. Só que existe um complicador que é justamente o que chamamos de análise vetorial, certo? Em algumas situações, quando a gente adota alguns referenciais, certo? Quando a aceleração é positiva, pode ser que ela possa diminuir a velocidade com o passar do tempo. Mas são situações bem mais complicadas, tá? A gente tem que adotar um referencial de maneira diferente. Mas aqui para nós, na maioria dos exemplos que nós vamos ver, se a aceleração é positiva, o corpo aumenta sua velocidade com o passar do tempo. Se a aceleração é negativa, o corpo diminui sua velocidade com o passar do tempo. Tudo bem? Certo? Isso implica muito no que vamos ver mais lá na frente, tá? Isso vai implicar muita coisa no que vamos ver lá na frente. Principalmente quando a gente for ver as leis de Newton, por exemplo. Então, a gente vai perceber que é importante ter valores positivos e negativos para aceleração para analisar, né, alguns sistemas corretamente. Tudo bem? Então, vamos colocar uma nota aqui. Ó. Nota. A grandeza física responsável por variar a velocidade do corpo é denominada de aceleração. Aceleração que pode ser positiva ou negativa, certo? Que pode ser positiva ou negativa, tudo bem? Neste movimento, neste tipo de movimento, A é igual a uma constante, certo? Vou colocar dessa forma. A ela é constante. Ou seja, existem alguns tipos de movimentos que a velocidade varia com o passar do tempo. Só que não necessariamente a aceleração é constante. Pode ter situações em que a aceleração pode variar. Mas esse tipo de movimento aqui, obrigatoriamente a aceleração ela é constante, certo? Ela não varia com o passar do tempo. Tudo bem? Então por isso que o movimento ele é uniforme, né? Porque a velocidade aumenta ou diminui sua intensidade de acordo com a intensidade da aceleração. Se ela for mudando com o passar do tempo também, então o movimento já não é mais uniforme. Então, por isso que obrigatoriamente a aceleração ela é uma grandeza física constante para este tipo de movimento aqui, certo? Aí vem aquela questão, né? Que nem do movimento anterior. O que nós observamos? Nós observamos no movimento anterior que a velocidade ela é constante. E eu posso projetar um gráfico igual a uma constante. Lembra lá? A gente projeta um gráfico igual a uma constante, acha a área do gráfico, a gente tem a relação, o movimento uniforme.
Aqui vai ser a mesma forma, né? A mesma coisa. Eu vou analisar o gráfico da aceleração com o passar do tempo, que ela é uma constante. Quando a gente analisa a área, eu vou ter a variação de velocidade. Aí depois analisa o gráfico da velocidade, aí eu vou ter variação de espaço. E assim a gente vai obter todas as relações do MRU-V, né? No caso, esse tipo de movimento aqui. MRU-V. Tudo bem? Então dá uma copiada aí rapidinho que a gente vai agora interpretar o gráfico da aceleração com o passar do tempo, para a gente estabelecer a variação de velocidade do corpo que está submetido a esse tipo de movimento aqui, certo? Veja, pois bem, quando a gente está diante de fenômeno físico, é aquela mesma questão. A gente verifica, primeiramente, né, o comportamento das grandezas físicas que estão ali, né, sendo responsável pelo fenômeno ali acontecer. No caso, velocidade, tempo, aceleração. Então veja, eu não vou partir da velocidade, porque a velocidade ela varia com o passar do tempo. Embora esse comportamento a gente já conhece, né? Que ela semelhantemente é uma função do primeiro grau, porque aumenta uniformemente. Mas a gente parte da interpretação da aceleração, porque a aceleração ela é constante com o passar do tempo. Então o gráfico é muito simples, né? Então eu vou projetar logo aqui para vocês, ó, que seria o gráfico da aceleração com o passar do tempo. É um gráfico bem simples, né? É uma reta que é paralela ao eixo do tempo. Ó. Tudo bem? Da mesma forma, lá do movimento retiniforme, a velocidade também ela pode ser negativa, né? Então, a reta pode ser aqui embaixo, certo? Então, a aceleração ela pode ser negativa. Então, por isso que são duas funções, né? Uma em cima do eixo do tempo e outra embaixo, certo? Mas essa aqui a gente não analisa, porque o que a gente analisar aqui também serve para cá, para essa outra reta, certo? Então basta analisar aqui na parte de cima do gráfico, certo? Então novamente, o mesmo mecanismo a gente vai fazer aqui. A gente pega dois pontos, T1, outro ponto T2, e isso aqui vai ser o que? Uma variação de tempo, delta T, tudo bem? Aí a gente projeta os dois pontos na função. Projeta, projeta. E o ponto, aí eu tenho o ponto aqui do outro lado, né? Que equivale a quanto? Vou até aumentar mais aqui. Equivale a A, certo? O valor A, tanto para um quanto para outro. É uma constante, o A nunca muda. Posso pegar qualquer ponto do tempo, projetar na função, sempre vai ter o valor igual a A, porque é constante, certo? Aí eu tenho o que? Essa área aqui, ó. Toda essa área aqui. Tudo bem? E essa área aqui todinha, ela corresponde a qual figura geométrica? Semelhantemente lá do outro movimento. Isso aqui é um retângulo ou é um retângulo? O que vocês acham? É um retângulo, certo? Então veja, a ideia é a mesma, é calcular a área desse retângulo. A área do gráfico da função, ela vai ser uma outra grandeza física que vai relacionar as duas grandezas que participam aqui do meu sistema de coordenadas aqui, tanto a aceleração quanto o tempo. Então essa área aqui que vai unir as duas, tanto a aceleração quanto o tempo, certo? Isso serve para qualquer interpretação física, qualquer sistema físico. Sempre a gente vai analisar a área da função, sempre. Tudo bem?
De maneira que essa área, como ela é um retângulo, isso aqui é um retângulo, certo? O que seria essa área aqui? A área de um retângulo é o quê? Quem lembra aí, pessoal? Lá na matemática, qual é a área de um retângulo? Alguém sabe dizer? Isso, base vezes altura. Vou colocar aqui. A área de um retângulo é base vezes altura, certo? Base vezes altura. Se o meu ΔT é a base, quem vai ser a altura? Vai ser o valor de quem? O valor de A, certo? Então vai ser esse valor aqui, ó. Daqui para cá, que vale a A, certo? Vou até apagar esse aqui, ó. É o ponto A, então esse tamanho da origem até o ponto A equivale a A. E daqui, entre T1 e T2, equivale a ΔT. Então, ó, a altura, a minha base primeiro, a minha base B, agora é física, tá? Vai da matemática para física. Quem é a minha base? ΔT. Quem é a minha altura H? É a aceleração. Então, a área é base, que é ΔT, vezes a altura, que é a aceleração. Opa, estamos chegando lá. Quem é ΔT? Agora tem que analisar fisicamente a área, né? Quem é ΔT? A gente analisa o quê? Através da unidade. ΔT é dado em segundos, vezes... Quem é a aceleração? A aceleração é dada em metros. Metros por segundo ao quadrado. Certo? Porque basicamente é isso, né? Vou fazer bem aqui rapidinho, depois eu apago. Aceleração é metros por segundo, que é velocidade, a cada o quê? A cada segundo. Então aqui é uma divisão, né? Então, quando a gente faz a troca lá, quando a gente inverte, né? Isso aqui vai ficar segundo ao quadrado aqui. Basicamente é metros por segundo. Aí isso me dá metros por segundo ao quadrado, certo? Então essa é a unidade de aceleração. E essa é a unidade de tempo. ΔT é unidade de tempo. Aceleração, unidade de... que equivale a metros por segundo quadrado, certo? Essa quantidade aqui pode cancelar com essa. Ó. Esse S cancela com S de baixo. Então eu vou ter como resposta o quê? Uma grandeza física dada em metros por segundo. Opa! Ou seja, a área, essa área aqui, possui unidade dada em metros por segundo, que é equivalente a quê, pessoal? O que é metros por segundo? Isso aqui só em termos de unidade. O quê? Isso. Velocidade. Então a área é velocidade. Exatamente. Então só com uma análise de unidades, a área é velocidade. Certo? Se a área, mas só que a área, ela é correspondida a uma variação de tempo. Um ΔT, por exemplo. Então a área, ela é basicamente o quê? Se é velocidade, isso aqui não vai ser só velocidade. Isso aqui vai ser uma variação de velocidade. ΔT, aceleração. Pronto, foi interpretado. Nós temos a nossa primeira relação aqui. Já pode considerar uma primeira relação, certo? Mas é aquela interpretação que nós temos. Isso aqui eu posso, a princípio, por exemplo, a gente vê nos livros aí, né? Que a aceleração é o que? Passa o ΔT dividindo é variação de velocidade sobre variação de tempo. Isso aqui também a gente pode sempre utilizar essa relação, se quiser, certo? Mas existe uma outra forma dela também, tá? Você pode só trabalhar aqui com a variação e pode expor aqui para vocês, tudo bem? Que é o que a gente mais utiliza, tá? Vou apagar aqui.
Vou continuar aqui trabalhando com essa parte aqui, ó. Quem é variação da velocidade? Variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Só lembrando que toda e qualquer variação de uma grandeza é sempre sua quantidade final menos a inicial. Final menos a inicial. Variação, que é o delta, final menos a inicial. O ΔT vai ser o quê? Quem é ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Só que como a gente já argumentou aqui, todo e qualquer sistema físico inicia do tempo T0 igual a zero. Certo? Então, se o sistema físico acontece de T1 a T2, esse T1 tem que ser zero. O que já passou ou o que vai passar depois da observação não importa. Só importa o que está durante a observação. Então é conveniente para nós T0 ser igual a zero. Então ΔT é igual a T. Ou seja, a gente pegar aqui a nossa relaçãozinha, colocar aqui novamente, ΔV é igual. Vamos só inverter aqui, ó. A ΔT, ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. A vezes ΔT, que é o próprio T, passa a velocidade inicial para o outro lado, velocidade final vai ser velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Certo? Então essa aqui é a nossa relação do movimento MRUV para o cálculo da velocidade do corpo. Certo? Que é conhecido como equação da velocidade. Velocidade em MRUV. Tudo bem? É conhecida por Voat. Tem gente que aprende assim, então a gente não... Certo? Se você quiser aprender assim, utilize a equação do Voat. Pronto. Para calcular a velocidade final do corpo. Pode ser também, tá? Mas essa é a equação que necessariamente calcula a velocidade de um corpo que está em movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Que é justamente o MRUV. Tudo bem? Alguma dúvida? Perfeito. Agora a gente obteve a primeira relação. Como é que a gente obtém as outras relações? A gente vai analisar essa função aqui, porque a gente ainda precisa ainda de uma grandeza física importante, que é justamente o quê? A posição final inicial ou o espaço percorrido, né? Que é o ΔS, é o nosso ΔS. Então esse ΔS é importante. E a gente obtém ele através da análise gráfica dessa função aqui, dessa equação. Aí novamente, a gente vai em busca da área, ela vai ser diferente agora, não vai ser um retângulo, certo? E aí a gente analisa a área dessa função em dois pontos de deslocamento do tempo. Aliás, dois pontos de tempo, né? Valores de tempo. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Que o gráfico da velocidade vai ser exatamente o que? E pode ser dois tipos de gráfico, né? Só fazendo um rascunho aqui, ó. P0 mais AT, isso aqui é semelhantemente a uma função do primeiro grau. V0 é o meu B mais a aceleração, vou colocar uma linha, x. Isso aqui é uma função do primeiro grau, tá?
Então veja, quem é que está junto o meu coeficiente angular? É justamente a aceleração. Semelhantemente, como a gente analisou a velocidade, a gente falou, né, que esse coeficiente angular pode ser positivo ou negativo e vai interpretar como é que é o gráfico dessa função aqui. Então, se o A' pode ser positivo, negativo ou positivo, certo? Maior que zero, ou seja, a aceleração ela pode ser positiva ou negativa, como a gente viu anteriormente, certo? Então, dependendo do valor da aceleração, se ela for positiva, o gráfico ele é crescente. Então, aqui a aceleração maior que zero, o gráfico é uma reta crescente, é uma função do primeiro grau, certo? Velocidade e tempo. Se a aceleração for negativa, a aceleração for menor que zero, o gráfico ele vai ser decrescente. Tudo bem? Misturando tudo aqui, velocidade e tempo, certo? Dessa forma. Mas veja, eu posso analisar tanto desse gráfico quanto desse, certo? Eu posso analisar um ou outro, tudo bem? Pode falar. Alguém queria falar? Eu preferi analisar esse primeiro gráfico, tá? Relação positiva. Oi? Certo? Posso parar aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui. Paga até aí. Veja, eu posso pegar dois pontos. Agora eu vou pegar, como a gente está analisando em t, né? Então vai de zero a um valor t qualquer. Tudo bem? Então eu projeto em zero, eu tenho esse ponto bem aqui. Projetado em zero, eu vou ter um valor de velocidade. Eu vou chamar de v0, que é a minha velocidade inicial. Projetado em t sobre a função, eu vou ter um valor de velocidade diferente. Ó. Vou colocar bem aqui. Vou ter um valor v qualquer. Tá? V. Certo? O gráfico da velocidade com o tempo. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho essa área aqui para analisar. Olha só como é que é a área agora. Isso aqui é o que, pessoal? Que figura geométrica é essa aqui? Isso é um trapézio ou é um trapézio? Tipo, faz essa brincadeira aí. Isso é um trapézio ou é um trapézio? É um trapézio. Tá? Só que ele está em pé, certo? Normalmente a gente vê ele assim, ó. Normalmente a gente vê ele assim. Mas se eu rotacionar ele para cá, aí eu vou ter isso aqui. Certo? Se eu rotacionar ele assim. Esse trapézio está meio pro lado. Né? De maneira que, ó. Quem é daqui para cá? Aqui para cá, ó, isso aqui é a minha base maior. Certo? Então daqui para cá, isso aqui é minha base maior. Ó. Aqui é minha base menor. Então, a minha base menor é aqui, ó. É só você rotacionar esse trapézio assim. Base maior, base menor. A altura, quem é a altura daqui para cá? Isso aqui é a altura. Essa é a minha base aqui. Que é o T, é o tempo. Tudo bem? Então, veja.
eu preciso calcular o valor dessa área aqui. Certo? Vou apagar aqui. Aí novamente, matematicamente eu tenho que a área corresponde à área de um trapézio, né? Qual é a área de um trapézio? Alguém sabe me responder? Qual é a área de um trapézio? Vocês lembram lá? Isso. E o que mais? Base menor mais a base maior vezes a altura. O que mais? Dividido por 2. Isso aqui é matemática. Mas aí, se eu for analisar fisicamente no gráfico, o que eu tenho? O que eu tenho aqui? Quem é a base? Quem é a minha base aqui? Base Bzinho. Bzinho é o quê? É de 0 a V0. Então aqui vai ser Bzinho é V0. Quem é o Bzão? Que é a base maior. Base maior vai de 0 a quanto? Base maior é tudo isso aqui, ó. Que é de 0 a V. Ou seja, isso aqui, o tamanho disso é V. Certo? Quem é a altura? Vou colocar bem aqui. A altura é quem? A altura do meu trapézio, ó, que é essa basezinha aqui, que é justamente daqui para cá. É um valor igual a T. Pronto. Então a área vai ser o quê? Coloca aqui. A área Bzinho, que é a velocidade inicial, mais Bzão, que é a velocidade final, a altura, que é igual ao tempo, dividido por 2. Tudo bem? Aí novamente, a área tem que analisar em termos de unidade, né? Unidade é o quê? Aqui, essa soma dá metros por segundo, vezes o tempo que é dado em segundos. Então, isso aqui eu tenho o resultado aqui. Alguma coisa dado em metros, certo? Aqui, essa expressão todinha é dada em metros. Ou seja, o A é uma grandeza física dada em metros. Ou seja, variação de espaço ou espaço percorrido. Isso aqui é o ΔS, variação de espaço. Da mesma forma lá, para deduzir a velocidade, que era uma variação de velocidade, aqui vai ser uma variação de espaço, que é dada em metros. Pronto. Fórmula deduzida, né? Só que tem um problema, pessoal. Eu posso utilizar essa relação? Posso. Só que ela tem um problema. Eu tenho uma função ΔS que depende de uma velocidade final e depende do tempo t, ou seja, uma função que depende de duas variáveis, certo? E a princípio, a gente precisa de uma função de uma variável que dependa somente de uma variável, certo? Então, dá para a gente contornar isso. Como? Como é que a gente contorna? Se a gente substituir essa velocidade que nós encontramos, a P, substituir tudo isso aqui no lugar de V. Aí a gente vai deduzir, a gente vai eliminando algumas quantidades aí e estabelecer uma relação bem importante desse tipo de movimento. Depois a gente pode isolar o tempo, substituir novamente. A gente vai ter conta para fazer.
Certo? Tudo bem? Vamos deduzir somente uma, primeiramente. Eu vou apagar esse gráfico aqui, tá? Vou apagar aqui embaixo. Na aula que vem a gente estabelece a equação de Torricelli, tudo bem? Então veja, o que eu vou fazer é o seguinte: ΔS V0 mais VT sobre 2, certo? No lugar, vou colocar aqui embaixo. No lugar de V, eu vou colocar o quê? Eu tenho essa outra equação, né? V0 AT, que a gente obteve. No lugar de V, eu vou colocar tudo isso aqui, ó, dentro dessa equação. Então, vai ficar com V0 mais, no lugar de V, vou colocar V0 mais AT, certo? Vezes T dividido por 2, certo? V0 mais V0 é quanto? Isso aqui eu posso fazer o seguinte, só para a gente... Isso aqui eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 2 aqui, certo? É a mesma coisa. Quanto é V0 mais V0? 2 2V0. Tudo bem? 2V0 mais AT vezes T sobre 2. Agora preste atenção, vou multiplicar o T sobre 2 tanto aqui quanto nessa outra parcela. Como é que fica? A ΔS é igual... Esse 2 nessa outra parcela vai cancelar, tá? 2 com 2 vai cancelar, vai ficar V0 vezes o tempo. Mais, agora, T sobre 2 vezes AT. T com T dá quanto? Quanto é T vezes T? Quanto é que é isso aqui? T ao quadrado. Então vai ficar AT ao quadrado, aí tem um 2 aqui embaixo. Tá dando para entender aí? Quem é ΔS? Isso aqui é isso aqui, tá? Ele tá muito junto. Pode ser que vocês... Certo? Tá aqui, é isso. Mas dá para ajeitar mais. Quem é ΔS? ΔS... Vou apagar aqui esse trapéziozinho. ΔS é o quê? É posição final menos posição inicial. Lembra lá? Igual a V0 T mais AT quadrado sobre 2. Jogo posição inicial, desculpa, para o outro lado. Posição final vai ser igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes T mais AT quadrado sobre 2. Opa, essa equação eu conheço também. Essa é a equação, o quê? Horário de movimento do corpo. Você já viu essa equação nos livros? Horário da posição também, né? Posição. Tudo bem?